2, 3 minutos, e nós tomamos o gol o primeiro gol, depois tomamos o gol de empate. Então, quando muita gente achava que o Grêmio iria vencer a partida, o futebol é assim mesmo. O garoto acertou um chute lá de fora da área, na gaveta, logo depois do primeiro gol. Então o torcedor fica chateado por isso, porque contava com a vitória. Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que essa palavra representa. Faria tudo de novo. Naquele momento do jogo, faria tudo de novo. Por quê? Porque eu falo para vocês e falo ao mesmo tempo para o nosso torcedor. Vocês não têm as informações que eu tenho. Por exemplo, o Franco quase que nem joga a partida. Porque é um jogador, que nem o Dodge, que vem jogando todas as partidas, vem com cansaço, estava com a perna bastante pesada, e era um risco colocar ele em campo. Nós colocamos pela situação que a gente vive. Fizemos 2-0, faltando 15 minutos, 17 minutos para terminar o jogo. Obviamente que eu tenho a informação para não perder meu jogador, eu vou tirar o Franco. Coloquei um atacante, até porque eu estava com três zagueiros. Então era só segurar, ser malandro no jogo, e nós iríamos conseguir a vitória, que era o nosso objetivo. Aí, infelizmente, nós tomamos 2 gols. É lógico que qualquer torcedor não vai gostar, mas não tem problema nenhum. A responsabilidade é toda minha. Eu só pago para isso, para fazer as substituições, para treinar meu time, para buscar sempre os melhores resultados para o meu clube. É o que eu procuro fazer. Infelizmente, nós tomamos aqueles 2 gols. Mas, mesmo assim, já dei os parabéns para o meu grupo no vestiário. O Grêmio jogou muito bem. Eu volto a repetir, nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que chega sempre, é bem treinada. E não é fácil. Uma coisa é você estar na frente, no caso do Palmeiras, lá com 25, 26, 27 pontos, 24, jogando livre, leve e solto. Outra coisa é a nossa situação, que é um pouco delicada. Então, aí, de repente, você não joga com tanta confiança, você não joga assim tão livre, leve e solto. Mas faz parte do futebol. Isso aí não tem problema nenhum. É continuar o trabalho. Domingo tem mais. Renato, boa noite. Eu queria te perguntar se você não acredita que as substituições, as 3 juntas, não chamaram o Palmeiras para o campo do Grêmio, porque, além de apagão, claro, o Estevão encontrou um golaço, mas o Palmeiras começou a pressionar mais o Grêmio depois das substituições. E outra, sobre a confusão do Reinaldo com o Marquezin, o que você pode falar para a gente? As substituições, eu coloquei os 3 zagueiros, porque o Palmeiras é muito forte na bola aérea. O Grêmio não ficou defensivo. O Grêmio talvez tenha recuado, porque eles não deveriam ter recuado, porque no momento que eu tirei o Pavão, eu coloquei o Galdino pelo lado direito. Praticamente a mesma coisa. Eu tirei o Franco, que não é nem da posição que estava muito bem, justamente por esse problema que eu falei para vocês da perna dele, e coloquei um atacante. Então, o meu time não ficou tão defensivo assim. Muita gente acha 3 zagueiros vai ficar defensivo. Não fica defensivo. Infelizmente, o Palmeiras fez 2 gols na gente em 2, 3 minutos. Eu cansei de botar o esquema com 3 zagueiros e venceu os adversários. Então, a bola aérea era um perigo para a gente. Coloquei 3 zagueiros, aí eles acharam esses 2 gols. O garoto acertou aquele chute fora da área. Fazer o quê? Aí é lógico que quando ganha, sempre o treinador é o bom. Aí quando as coisas não acontecem, faz parte, sem problema algum. Isso aí não me chateia, não. Quanto à discussão, é uma coisa normal, jogadores discutirem dentro de campo. Eu já falei com os 2 no vestiário, amanhã eu vou conversar com os 2 e ver realmente o que aconteceu, porque não pode acontecer esse episódio, até porque nesse empurra, coisa que nunca aconteceu no meu trabalho, daqui a pouco eu perco um jogador, ou mesmo os 2 jogadores expulsos, né? Na situação que a gente estava no jogo, era muito difícil. E são 2 jogadores experientes. Então, já vou adiantando para vocês que no domingo o Marte não vai jogar, porque eu já tinha decidido isso ontem. Para daqui a pouco vocês não acharem, ele tirou o Marte e não tirou o Reinaldo. Então, ontem eu já tinha decidido que o Marte não iria jogar domingo contra o Juventude. Então, pelo amor de Deus, sem querer fazer a onda nesse sentido, não estou falando de você, sem fazer onda, porque a minha decisão já tinha sido tomada ontem, independente do resultado do jogo de hoje, e independente dos problemas que aconteceram no campo, que é uma coisa super normal. Agora, 2 jogadores experientes não pode, né? Renato, a situação que o Grêmio vive hoje em termos de tabela ela é complicada, é delicada, mas pelo contexto do empate, o grupo, pelo menos pelo que a gente pôde acompanhar
de fora aqui, olhando da zona mista, ficou um pouco mais no gramado, os jogadores pareciam um pouco abatidos. Isso está acontecendo de fato? Imagino que pelo contexto do empate, sim, né? Mas pelo contexto geral está acontecendo. Como é que faz para remobilizar esse grupo agora jogando mais próximo do torcedor? Também tem esse detalhe, né? O torcedor, quando o Grêmio estava ganhando, estava pegando junto. Aí depois, obviamente, toma um empate, o torcedor fica mais irritado. Como é que está essa situação, Renato? Está ótima. Está ótima. É normal que você esteja vencendo a partida por 2-0, aí o adversário empata, e os jogadores ficam um pouco desanimados. E foi esse tom de conversa que eu tive com eles no vestiário, marcou na mão, mas eu elogiei eles. O meu time jogou muito bem. Foi muito bem. A essa parte, digamos assim, um pouco delicada na tabela, você tem que fazer as contas seguintes. Hoje o Grêmio está na zona do rebaixamento, mas é só você ver quem está próximo da gente. Já já o Grêmio sai da situação. Eu não tenho dúvida alguma, já estou falando isso para vocês há 2, 3 semanas. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Aí você pode me falar, mas o Grêmio tem que vencer esse jogo. Não importa. O Grêmio está grudado nos clubes que estão fora da zona e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Daqui a pouco tem os jogadores que estão no departamento médico de volta, tem os jogadores que estão em suas seleções de volta, e tem 1, 2 ou 3 jogadores que vão chegar. Então, o meu grupo vai ficar muito forte. Não tenho preocupação nenhuma no momento que o Grêmio está ali embaixo na tabela. Até porque o Grêmio está classificado na Libertadores, o Grêmio tem uma classificação de 90 minutos para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente se recupera no Campeonato Brasileiro. Então, tem muita gente que já começa a fazer uma tempestade no copo d'água. Não tem tempestade no copo d'água. Não tem tempestade. Nós temos responsabilidades, nós sabemos a nossa situação, mas não é essa situação toda que muita gente está conversando, está opinando. Eu já tive em outras situações assim, e o que eu falei há 2, 3 semanas atrás, eu repito. Daqui a pouco o Grêmio vai para o seu devido lugar, sem problema algum. Sem tempestade em copo d'água. Se alguém quiser fazer tempestade em copo d'água, não tem problema. Aqui dentro está tudo muito bom. O ambiente está ótimo. Eu até gosto de ver que os jogadores sentiram o empate do Palmeiras, porque se não sentissem o empate do Palmeiras depois de 2-0, realmente estão com a cabeça em outro lugar. É uma coisa super normal. O importante é o que eles vêm fazendo dentro do campo. E já já o Grêmio vai para o lugar dele. Renato, aqui no meio. Aqui. Você falou sobre a retomada da confiança depois da vitória contra o Fluminense, mas tem um jogador do Grêmio que nitidamente não está nem um pouco confiante já há algum tempo, que é o JP Galvão, né? Ele vem sendo xingado pela torcida, vaiado, etc. Hoje ele entrou e o Grêmio acabou tomando gol. Você já explicou que faria tudo do mesmo jeito. Mas eu quero te ouvir especificamente sobre o JP Galvão, porque às vezes parece que quanto mais ele é escalado, e é verdade que agora não mais entre os titulares, mais ele fica exposto, mais a torcida xinga, mais ele sente. Como é que você tem avaliado isso e também pensa os próximos passos em relação a ele? Os próximos passos sempre é juntamente conversando com o jogador, para ver o que ele pensa, para ver o que ele acha, conversar com a minha diretoria. Ele é jogador do grupo do Grêmio. Ele é um atacante. Aliás, no momento é o único atacante que nós temos. Faz parte, às vezes, quando o jogador não consegue render tudo que o torcedor espera, o jogador ser vaiado. Mas nessas horas aqui, a gente não pode abandonar o jogador, não. A gente tem que abraçar, conversar bastante com ele, saber a opinião dele também, o que ele quer, o que ele está sentindo, para ver se a gente toma uma decisão ou não. Ô, Renato, boa noite. Na entrevista coletiva do Abel Ferreira, ele se disse triste com as críticas no final do jogo da torcida do Grêmio. Ele disse, olha, não tenho nada a ver com isso, não sou gremista, mas eu acho triste por tudo que o Grêmio tem passado, pelo jogo que foi. Eles parecem que têm torcedores que são só torcedores de vitória, e o clube precisa de torcedores o tempo todo. Queria saber o que você pensa disso, e se você, embora disse que não se chateia com as críticas, você acha que elas foram justas ou injustas com o resultado final do jogo, as críticas da torcida? Não, o que eu falei, o torcedor ele sempre quer ganhar. O problema do torcedor hoje que se chateou, eu me coloco até no lugar dele, é porque nós estamos vencendo a partir de 2-0. E nós tomamos o empate. É lógico que o torcedor fica chateado. Eu concordo com o Abel. Eu admiro muito ele, como pessoa, como o trabalho dele, até porque ele é um vencedor. Um ou dois portugueses que vieram aqui no nosso país são vencedores. Um é ele. É muito fácil, você ganha, né? Todo mundo gosta. Aí, de repente, você faz uma substituição, que muitas vezes o torcedor nem sabe por que foi feita aquela substituição.
e o resultado não vem, é lógico que o torcedor se chateia. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Sabe por que eu estou bem tranquilo? Uma que até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou um empate. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Porque ela sabe do trabalho, do resultado do trabalho que a gente tem aqui dentro do clube. Hoje, eu até dou uma certa razão para ela, porque nós estávamos, volto a repetir, vencendo o jogo por 2-0, e ela se chateou porque na hora da substituição o Palmeiras empatou. Eu poderia não ter colocado o Galvão, poderia ter colocado um outro jogador, e nós poderíamos ter perdido o jogo. E aí? O futebol é assim, faz parte. O importante é o desempenho da minha equipe, que ela vem tendo dentro do campo, e nisso dei os parabéns novamente para eles. Nós não enfrentamos, volto a repetir, qualquer equipe. Nós enfrentamos uma das 3 melhores equipes do país. Uma equipe que sempre chega, sempre disputa títulos e ganha títulos. Então, o torcedor também tem que entender esse lado aí. Renato, você falou na primeira resposta que não faria nada de diferente. Você fez o que fez e o resultado foi um empate. Eu queria entender um pouco isso melhor. Se você repetisse, o resultado também seria um empate. Você manteria o empate como resultado do jogo? E se não fosse por você, o que poderia ter sido feito diferente? Eu não entendi bem a tua pergunta. Você falou que não mudaria nada. Não mudaria nada. O resultado claro vai não. ser um empate se não mudar nada. E daí? Poderíamos ter perdido, poderíamos ter ganho. Faz parte do futebol. Agora você vai ganhar, vai perder o jogo dependendo das substituições. Se eu tiver certeza, uma bola de cristal, olha, se você mudar aqui, troca aqui, não mudar aqui, você vai ganhar o jogo. Se você mudar aqui, trocar aqui, você pode perder o jogo. Vai perder. Eu seria um gênio. Seria mágico. Você tem certeza que com o que você fez foi um empate, isso você tem certeza. Cara, eu estou te falando, eu não faria nada diferente. Nada diferente. Nada diferente. Eu coloquei 3 zagueiros porque a bola aérea do Palmeiras é muito forte. Muito forte. Eu estava vencendo a partir de 2-0. Infelizmente, eles acharam um gol logo em seguida das substituições. E depois acharam o garoto acertar aquele chute fora da área. Difícil entender vocês, sinceramente. Renato, teu time trocou garrafa, né, como a gente fala na gíria, com o Palmeiras, que é uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Tu encontrou, sim, um novo esquema sem o centroavante, teus pontas cresceram a partir disso, o Gustavinho e o Pavon vêm de um jogo bom contra o Fluminense, agora, de novo, foram o destaque da partida. E eu vou ter que bater na tecla do JP Galvão contigo, Renato, porque a partir da tua alteração, o estádio mudou, a aura mudou. Parece que dos 16 mil gremistas que estavam aqui, só tu entendia que o JP Galvão tinha que entrar. O porquê dessa decisão e insistência com o JP Galvão? E, para finalizar, eu te dou um número. Nos últimos 10 jogos que tu começou com o JP Galvão como titular, teu time teve 30% de aproveitamento. Quando ele não começou, teve 50%. Por quê? Por que essa insistência com o JP Galvão? Cara, eu vou ensinar um pouquinho de futebol para vocês. De graça essa aula. Vai ser de graça. Vai ser de graça. Eu fiz as substituições, tirei o Franco, porque ele estava com problema na perna, o jogo estava 2-0. O Palmeiras estava sufocando um pouquinho a gente, porque o Franco não conseguia mais correr direito e não era da posição. Eu coloquei um atacante de área, que é o Galvão, para ele segurar, brigar com os zagueiros lá na frente, segurar a bola, prender, ganhar falta. Coloquei 3 zagueiros justamente para não ter perigo da bola aérea. E, infelizmente, nós tomamos 2 gols. Aí eu tiro o Franco, você queria que eu colocasse quem? Você não precisa responder porque não é o teu trabalho, mas se quer responder, você pode me responder. Eu entendeu por que mudar algo que tu acertou no time? Acertei, exatamente. Eu tô num esquema diferente, que eu não tive nem tempo para treinar muito, e está dando certo. A gente conseguiu 2-0. Eu precisava segurar a bola lá na frente. Eu precisava de um jogador para segurar a bola lá na frente. Tinha velocidade pelos lados, com o Galdino e com o Gustavinho. Eu precisava de um atacante para brigar, estavam com 3 zagueiros praticamente. Eu tinha que ter um jogador para brigar. Vou botar quem? Um garoto ali para brigar com 3 zagueiros desses? Era o suficiente segurar a bola lá na frente. E eu estava protegido com a bola aérea lá atrás. Quer dizer, uma tentativa que eu fiz. Infelizmente, nós tomamos 2 gols. Faz parte. Agora, vocês sabem, vocês ficam martelando no cara, martelando no cara, martelando no cara, martelando no cara. É assim aqui no Rio Grande do Sul.
Não é só no Grêmio, nem Internacional. Tudo bem, é o trabalho de vocês. Quando vocês cismam com um jogador, ele tem que ir embora do clube. Infelizmente, é isso que vai ter que acontecer com o Galvão. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Quando não adianta, quando se cisma com um jogador, se o jogador não rende, não adianta. E já tive outros problemas com outros jogadores aqui, justamente por isso. Faz parte, né? Vai fazer o quê? É a vida. O jogador não dá certo no clube, tem que seguir seu caminho, sem problema algum. Agora, eu acho que eu consegui te explicar porque se eu não coloco o Galvão para segurar a bola, ele não conseguiu segurar. Não, ele segurou, ele brigou, tudo bem, mas era uma tentativa minha. Ele não está segurando a 40 jogos. Desculpa, mas... Não, tô. Faz parte, vai. Renato, boa noite. Não dá para negar que o Grêmio cresceu, pelo menos em performance, né? E teve a vitória contra o Fluminense. Hoje seria um jogo, dentro de um contexto normal, né, de temperatura e pressão, se não fosse a situação do Grêmio, que o empate contra um Palmeiras, né, que a gente conhece, a gente sabe que é forte, não seria um resultado ruim, né? Seria um resultado bem normal de troca de pontos dos grandes. Tu acha que o que ainda está faltando para o Grêmio, e muito por causa da situação do Grêmio hoje na tabela, é um pouco de calma e um pouco mais de digamos assim, assertividade nas finalizações para o Grêmio realmente fazer os gols e não só performar bem, mas também ganhar o jogo? O Grêmio tem jogado bem, a gente tem treinado, o pouco tempo que a gente tem disponível, a gente tem treinado. Infelizmente, nesses 40 dias praticamente que nós ficamos fora, nós tivemos alguns resultados negativos e isso que está fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro. Eu volto a repetir que hoje nós enfrentamos uma das 3 melhores equipes do futebol brasileiro. Se antes do jogo todo mundo fala assim, o Grêmio vai empatar o jogo, tá bom para todo mundo? Acho que todo mundo, 90%, iria falar, não, tá bom, tá ótimo o ponto. Não que nós ficamos satisfeitos com esse ponto, pelo contexto do jogo, pelo que estava acontecendo no jogo, por nós estarmos vencendo por 2-0. Aí a gente empata o jogo, jogando bem, contra um grande adversário, aí parece que o Grêmio jogou um jogo pelo Campeonato Estadual, e não se interessou pela partida. O Campeonato Brasileiro é assim, é só ver todos os jogos que estão acontecendo, a cada rodada, jogando fora, jogando dentro, não tem jogo fácil, não. Todos os jogos são difíceis. Se o Grêmio tivesse lá com 18 pontos, 19 pontos, 20 pontos, hoje todo mundo ia falar, nossa, enfrentamos um grande adversário, um ponto foi ótimo, enfrentamos o Palmeiras. Mas no contexto da coisa que nós estamos na zona do rebaixamento, nada é bom se não ganha. E a gente está numa crescente no campeonato. Uma crescente, há 3 jogos que o Grêmio não perde. Aí você faz, o Grêmio está na zona do rebaixamento. Aí eu vou rebater para vocês. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. E os clubes que estão na nossa frente, ali próximo da gente, já o Grêmio vai atropelar. Isso já estou falando para vocês há 2, 3 semanas. E isso vai acontecer. Agora, eu entendo o torcedor.